Olá, meus queridos amigos do curso de Direito, do primeiro período do curso de Direito da Faculdade de Nova Serrana. Hoje é 28 de maio, quinta-feira. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Cunha. Nós teremos, então, conforme costume, a nossa aula de Humanidades. Dentro da disciplina Humanidades, estamos estudando questões relacionadas à filosofia. No curso de Direito, estamos buscando principalmente reflexões filosóficas que giram em torno dos conceitos de justiça e direito. Na semana passada, nós encerramos o período da história da filosofia, denominado período de Idade Média. Na Idade Média, nós estudamos o pensamento de dois grandes filósofos, que são Tomás de Aquino e Agostinho. Hoje, nós começamos o período chamado de modernidade. E vamos estudar, então, um pouco alguns filósofos, pelo menos 3 filósofos da modernidade, e o pensamento deles relacionado à questão da justiça e à questão do direito, uma vez que estamos estudando filosofia dentro do curso de Direito. Pois bem, vamos então ao pensamento filosófico na Idade Moderna. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela com os slides que facilitam o acompanhamento da reflexão. Pois bem, meus amigos, aí está Filosofia do Direito na Idade Moderna. O filósofo ao qual nós nos dedicaremos hoje de um modo mais demorado é chamado Hugo Grocio. Hugo Grocio. Antes de adentrarmos o pensamento de Hugo Grocio e investigarmos o que ele refletiu sobre os conceitos de justiça e direito, vamos fazer uma contextualização histórica. Hugo Grocio está no período chamado Renascimento. O que é o Renascimento? Entre a época medieval, a que terminamos de estudar na semana passada, e a época moderna, que é a que começamos a estudar agora, surge o período chamado de Renascença, ou Renascimento. Esse período, na história, é caracterizado pela necessidade de revisão do pensamento vigente e pelo interesse no estudo da antiga cultura grega e romana. Ou seja, a Renascença e a modernidade, que se segue ao Renascimento, propõe, então, uma revisão do pensamento que até então vigorava. Conforme vimos na Idade Média, um pensamento pautado por princípios teológicos, um pensamento bastante atravessado por questões religiosas. Esse é o pensamento vigente na Idade Média. Agora, no início da Idade Moderna, com a Renascença, se vê a necessidade de revisar esse tipo de pensamento. E também surge o interesse por estudar a cultura grega e a cultura latina, ou a cultura romana da antiguidade. Por isso, o período vai ser chamado de Renascimento, ou Renascença. Seria, assim, o renascimento de ideais, o renascimento de ideias, de pensamentos já tratados ou trabalhados na antiguidade, sobretudo na antiguidade greco-romana. Importantes acontecimentos provocaram a inquietação nos homens nesse período. Então, alguns acontecimentos da história provocam essa inquietação, provocam essa necessidade de revisão do pensamento, sobretudo. Quais acontecimentos históricos são esses? Primeiro, a demonstração de que a Terra não era o centro do universo, como se acreditava até então. Temos Nicolau Copérnico,
que vai demonstrar que, diferentemente do que se ensinava no sistema ptolomaico, a Terra não está no centro. A Terra não está no centro. A Terra é que gira em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra, como se acreditava. Esse é um acontecimento histórico importante que vai causar inquietação no espírito humano. Um segundo acontecimento histórico importante, a Reforma Protestante, promovida por Martinho Lutero. Martinho Lutero se insurge contra proposições da Igreja Católica, né? Não concorda com alguns ensinamentos do catolicismo de sua época e aí vai propor uma reforma, né? Vai propor algumas teses com as quais ele não concorda e ensina que não se deve concordar. É o que vamos chamar de Reforma Protestante. É uma cisão, na verdade, é uma divisão que acontece no seio da Igreja Católica, gerada por controvérsias doutrinárias, a Reforma Protestante. E um terceiro importante evento histórico, que marca o início da modernidade ou da Idade Moderna, é a invenção da imprensa de Gutenberg, ou com Gutenberg. Quando Gutenberg inventa a imprensa, as ideias são divulgadas de modo mais rápido. Agora, com a invenção da imprensa, ideias, reflexões, pensamentos são mais amplamente e mais rapidamente divulgadas. Então, esses três eventos, dentre outros, é claro, dentre outros, esses três eventos, esses três acontecimentos históricos, eles causam uma inquietação bastante grande no pensamento humano no início da Idade Moderna. As ideias medievais não satisfazem mais. Ou seja, o pensamento embasado em princípios teológicos não consegue responder o que os espíritos cultos da época estavam buscando, ou não consegue responder às questões filosóficas que os pensamentos da época levantavam. De modo que os estudiosos, eles abandonam o dogmatismo, que era muito próprio da Idade Média, abandonam o dogmatismo e vão em busca de uma visão crítica, ou mais crítica da realidade. Vejam que é uma mudança bastante grande de paradigma ou de pensamento. Durante a Idade Média, o direito foi concebido como ordem fundada em uma lei natural. No entanto, essa lei natural estava vinculada a Deus. Então, nós vimos isso quando estudamos Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Vimos que os dois, dentre outros pensadores medievais, fundam a ideia ou se baseiam numa ideia de direito natural vinculada a Deus, a lei eterna, a lei divina. E nesse contexto, o Estado, enquanto dependente do direito, também se apoiava nesse princípio mais transcendental, esse princípio mais divino, mais religioso. Isso é muito próprio da Idade Média, conforme nós já estudamos. Com os novos tempos, inverteu-se a ordem de subordinação. Inverte-se a ordem. A partir da concepção ideológica do Estado, que nós chamamos de Estado moderno, né? Estado moderno, que é fundado na razão, cogitou-se da ordem jurídica fundamentada na ideia de um direito natural, no entanto, não mais vinculado a Deus, mas baseado no homem. Então vejam que a ideia do direito natural, que é tão presente na Idade Média, vai continuar presente agora na Idade Moderna. Nós vamos estudar daqui a pouco, vamos começar com Hugo Grossio, o estudo da escola clássica do direito natural. Então, o direito natural é uma ideia que continua presente na Idade Moderna. A diferença é que agora esse direito não estará mais vinculado a Deus, né, ou à divindade, mas estará fundado na razão humana, baseado no próprio ser humano. Ou seja, o direito natural da modernidade não é de origem divina, como era na Idade Média, mas é de origem, digamos, racional, ou está baseado, fundamentado na razão humana.
Chegamos então ao que chamamos de escola clássica do direito natural, conforme estávamos agora dizendo, não é? O direito natural estará presente nas reflexões da Idade Moderna, estará presente, mas com a diferença de que não estará vinculado a Deus ou à teologia, mas terá um embasamento mais humano e racional. Então vamos ver um pouco a escola clássica do direito natural. O que foi essa escola? No período histórico que se inicia com a descoberta do caminho marítimo para a Índia, em 1498, e se estende até o desenvolvimento da Revolução Francesa, em 1789, destaca-se nesse período, que nós chamamos de Idade Moderna, a filosofia do direito na doutrina da escola clássica do direito natural. Então vejam, temos aqui informação primeiro de quanto durou o período que chamamos de Idade Moderna. De mais ou menos 1498, que é quando se descobre o caminho para a Índia, o caminho marítimo, até o desenvolvimento da Revolução Francesa em 1789. Então, cerca de uns 300 anos, mais ou menos, período que chamamos de Idade Moderna. Nesse tempo, nesse período histórico, o direito natural estará presente, bastante destacadamente, sobretudo nessa que chamamos de escola clássica do direito natural. A ideia em torno de um direito natural já havia sido concebida na antiguidade. Falávamos que ela está muito presente na Idade Média. A Idade Média ela trabalha muito a ideia do direito natural, mais vinculada a Deus, mas ela não surge, essa ideia não surge na Idade Média. Lá na antiguidade, lá nos filósofos antigos, já se tem presente a ideia de um direito natural. É só tomarmos, por exemplo, os filósofos estoicos, os membros do estoicismo, eles identificam uma ordem cósmica, uma ordem natural, que emana também um direito natural. Então, lá na antiguidade, o direito natural está identificado com a natureza cósmica, com a ordem do universo. E depois é uma doutrina aprofundada, bem sistematizada na Idade Média, só que identificada com a divindade. O direito natural na Idade Média é identificado como produto da vontade de Deus. Isso também já estudamos em aulas anteriores. Aqui só para dizer que não é uma criação da Idade Moderna, o direito natural, não é. Já se encontra bastante difundido na Idade Média e já presente também lá na Antiguidade, sobretudo com os estoicos. Na modernidade, no entanto, o direito natural passa a ser reconhecido como emanação da natureza humana. Então, conforme dissemos agora anteriormente, na antiguidade, o direito natural emana do cosmos, da ordem cósmica da natureza. Na Idade Média, o direito natural emana da divindade, ou está vinculado a Deus. Na modernidade, que começamos a estudar agora, ele emana da razão humana. Ele brota do pensamento humano, da natureza humana. A doutrina da escola clássica do direito natural está consubstanciada em 4 pontos fundamentais. Quais são os 4 pontos que fundamentam a doutrina da escola clássica do direito natural? Primeiro ponto, o reconhecimento de que a natureza humana seria fonte do direito natural. Esse é o primeiro ponto, ou seja, o direito natural brota da natureza humana, nasce, tem origem na natureza humana. Segundo ponto, a admissão da existência em épocas muito antigas, em épocas muito remotas, do estado de natureza. Ou seja, a escola clássica do direito natural admite que em épocas remotas o ser humano de fato vivia um estágio chamado de estado de natureza, antes do estado de cultura, antes da organização social, vivia num chamado estado de natureza. Um terceiro ponto, o contrato social como origem da sociedade. Ou seja, a escola clássica do direito natural admite que
a sociedade ou a organização social tem origem no contrato social, tem origem no pacto que os indivíduos fazem para organizarem a vida em coletividade. E o quarto ponto, no qual se fundamenta a doutrina da escola clássica do direito natural, é a existência de direitos naturais inatos. Então, essa escola clássica admite isso, que alguns direitos naturais são próprios da natureza humana, são inatos ao homem, estão presentes na vida humana desde que a vida humana existe sobre a face da Terra. A escola clássica promoveu a laicização do direito natural. O que queremos dizer com laicização? A escola clássica tirou o direito natural da esfera religiosa, como estava principalmente na Idade Média, vinculada a Deus. Então, tira o direito natural de lá, dessa esfera religiosa. Promove uma laicização, ao indicar a natureza humana como sua fonte e apontar a razão como sua via de conhecimento. Na Idade Média, a fonte do direito natural era Deus, né? Agora, a fonte do direito natural é a razão humana. Isso é o que chamamos de laicização, retirada do direito natural da esfera religiosa ou teológica. No entanto, ela cometeu alguns excessos, né? A escola clássica do direito natural tem suas conquistas, seus benefícios, né? Mas cometeu alguns excessos. Um excesso, para citar, ela quis criar códigos de direito natural que cuidavam de pormenores da vida social. Então, foi um excesso cometido pela escola clássica do direito natural, um excesso. Ou seja, propor códigos de direito natural que cuidasse de detalhes, de minúcias, né, de pormenores da vida em sociedade. E um outro excesso seria o fato de que ela afirmava que o direito natural seria eterno, imutável e universal, não apenas nos seus princípios, mas também na sua aplicação. Por quê? Entender que o direito natural é eterno, imutável e universal nos seus princípios é até mais facilmente aceitável. Ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à autodefesa, o direito à sustentação da vida, são princípios que nós podemos considerar como imutáveis, como universais, né? E são princípios do direito natural. Agora, dizer que o direito natural ele é eterno, imutável e universal, não apenas nesses princípios, mas também na sua aplicação, ou seja, o modo como ele é aplicado serve para todos os tempos e todos os lugares. Isso foi um excesso cometido pela escola clássica do direito natural. Dentro da escola clássica do direito natural, nós encontramos, então, Hugo Grocio. Hugo Grocio, como podemos dizer assim, quase que o pai do direito natural na modernidade. Quase que o pai, quase que o fundador do direito natural na Idade Moderna. Enquanto na Idade Média o direito ficou subordinado à teologia, conforme já dissemos, né? O direito natural estava vinculado à religião, né? À fé em uma divindade. Com Hugo Grocio, o fenômeno jurídico obteve outra visão, né? Ganha nova perspectiva. Apoiada em princípios racionais, ou seja, na razão, o direito, agora, não seria uma revelação divina. Ou seja, o direito agora não provém da vontade de Deus. Não é de Deus que emana o direito natural, mas ele provém da razão. Ele é um conjunto de normas ditadas pela razão e sugeridas pela tendência humana à vida social. O que Hugo Grocio quer dizer com essa ideia? Ele defende a ideia de que todo ser humano tem tendência à vida social, ou seja, que todo ser humano é um ser social. Está na natureza humana viver em sociedade. Essa tendência para a vida social seria algo que sugere
a existência de um direito natural, que seria ditado, então, também pela razão humana. Hugo Grosso declarou que o direito natural independe da vontade divina. Não depende. Independe da vontade divina. Diz Hugo Grosso, o direito natural existiria, mesmo que Deus não existisse. Ou ainda que Deus não cuidasse das coisas humanas. Ou seja, ele não está vinculado à divindade, o direito natural. Não está, ele existiria sem Deus. O direito natural seria acessível ao conhecimento mediante dois caminhos, que é bastante importante entendermos essa reflexão de Hugo Grosso. O direito natural seria acessível ao conhecimento, o ser humano acessa o direito natural por dois caminhos. Um primeiro caminho é o a priori, ou é com o método a priori. A priori quer dizer antes de qualquer experiência histórica, antes de qualquer experiência concreta da história, já se pode conhecer o direito natural. Por quê? Porque a máxima, a lei, a ordem natural já se encontra presente na razão humana, ou já se encontra de acordo com a natureza racional e social do ser humano. Esse é um caminho para se conhecer o direito natural, examinando a natureza humana, examinando a tendência que o ser humano tem para a sociabilidade, já se conhece a partir daí, antes mesmo de se conhecer o direito aplicado num contexto histórico, numa experiência histórica. Ao examinar a estrutura social humana, já se pode conhecer, a priori, o direito natural. E o outro caminho, então, seria o a posteriori, chamado com método a posteriori. A posteriori significa depois, ou seja, depois que ele é aplicado, depois de uma experiência concreta, depois de uma experiência histórica, examinando a experiência concreta, examinando a experiência histórica, se constata, ou se conhece, melhor dizendo, o direito natural. Com o método a posteriori, constata-se que os povos civilizados adotam idêntico critério de justiça, idêntica solução de justiça. Então, se os povos civilizados, todos, adotam o mesmo critério de justiça, observando as sociedades civilizadas, e percebe-se que todos os povos civilizados adotam a mesma solução de justiça, se conclui que o direito natural está presente ali, que pode ser então conhecido. Então, esses são os dois caminhos, segundo Hugo Grosso, para se conhecer o direito natural. Um caminho a priori, ou antes de sua aplicação concreta e histórica, examinando a sociabilidade humana, a tendência para a vida social, e outro caminho a posteriori, ou seja, depois de sua aplicação concreta, depois de experiência histórica, se pode também constatar a adoção de critérios idênticos para a justiça, e aí, por esses dois caminhos, se conhece, segundo Hugo Grosso, o direito natural. A natureza humana, por sua dimensão social, seria o fundamento do direito natural. Conforme então já dissemos, Hugo Grosso reconhece no ser humano uma tendência para a vida social. Hugo Grosso reconhece que o ser humano tem na sua natureza essa inclinação para a sociabilidade, e nisso estaria, segundo esse pensador da Idade Moderna, o fundamento para o direito natural. Considerando que o direito visa garantir as condições de sociabilidade, ou seja, o direito existe para garantir as condições de vida social, as condições de vida em coletividade, Hugo Grosso iniciou a ideia de que o Estado se origina do contrato social. Então, começa com Hugo Grosso, nessa perspectiva, a ideia de que o Estado tem origem no acordo que os indivíduos fazem socialmente, que chamamos aqui de contrato social. Vamos ver depois o quanto
Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau aprofundam essa ideia. Mas aqui o Hugo Grosso já inicia essa ideia, né, da origem do Estado estar no contrato social, no acordo que os indivíduos fazem para promoverem a vida em coletividade ou a vida social. Hugo Grosso defendeu o princípio da inviolabilidade dos contratos, ou seja, o acordo social, o contrato social, ele é inviolável, não pode ser desfeito, não pode ser desrespeitado, melhor dizendo, não pode ser violado. Por quê? Sem ele, o contrato social, sem um acordo entre os indivíduos para viver em sociedade, a sociedade não existe, ou a sociedade não subsiste. Só cumprindo os acordos, só cumprindo o contrato social, o contrato feito pelos indivíduos, se pode determinar a ordem jurídica e elaborar o conjunto dos direitos civis, elaborar um corpus jurídico, digamos assim. É isso, meus amigos, o que queríamos apresentar hoje é, de modo breve, apenas a título de introdução, o pensamento de Hugo Grosso a respeito do direito natural e também apresentar um pouco o contexto histórico, né, de Hugo Grosso, da escola clássica do direito natural, que é a modernidade ou o início da Idade Moderna, mais precisamente a Renascença, o Renascimento. Na WebGIS, a plataforma da nossa faculdade, temos um texto onde aprofundamos o pensamento de Hugo Grosso a respeito do direito natural e da dignidade humana. Peço a todos que leiam o texto e desenvolvam a atividade que está proposta lá também. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Até mais.